E Alexander Fier e sua equipe, a equipe do Lazio Skak, entraram em ação hoje pela última rodada da primeira fase aí, da Liga Italiana, que é o campeonato italiano por equipes, né? Era dividido em grupos, grupo A e grupo B. A equipe do Fier estava no grupo B. Eles acabaram se classificando, né, para a próxima fase, as semifinais que serão amanhã. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí a classificação dos grupos, né? Vamos ver como foi a partida do Fier de hoje contra o mestre internacional italiano Angelo Damia, 2.233 de rating. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Vamos dar uma olhada aí na partida do Fier. Ele tinha as pretas e jogou a sua favorita defesa siciliana. O italiano abriu, né? Jogou a siciliana aberta. Cavalo F6, cavalo C3. E aqui o Fier jogou sua favorita também, variante clássica da siciliana, uma alternativa importante em relação à variante Najdorf ou a variante Dragão aqui, que são também muito utilizadas. Cavalo C6 então se chama variante clássica. As brancas jogaram bispo G5, o lance considerado o melhor lance para as brancas aqui, o mais agressivo. Fia jogou bispo D7. Outra alternativa aqui é E6, né, muito comum. Mas, gente, isso aqui vai levar uma transposição de jogadas, né, do jeito que foi. Dama D2, o Fier jogou A6, roque grande. Esse é o plano das brancas, né, nessa posição, rocar grande. Depois avançar peões, o peão F principalmente, e também possivelmente os peões H e G para tentar algum jogo aqui na ala do rei. Aí o Fier jogou E6, aqui nós estamos as variantes principais, aí se não a principal da siciliana clássica, F4, bispo E7. E aqui as brancas jogaram um lance despretensioso, que não é o lance principal, é mais agudo, né? Jogaram bispo E2, um lance de desenvolvimento aqui. Mas o que a teoria considera melhor é cavalo F3 aqui, com ideia G5, evitando a troca em D4. As pretas normalmente jogam B5 e aqui as brancas tomam de bispo em F6, né? Aqui normalmente se toma de G, aqui se tomar de bispo dá para tomar esse peão de D6. Então aqui as pretas tomam de G e essa posição dá para jogar de várias maneiras, por exemplo, rei B1 com a ideia de F5. A teoria vai longe, as pretas jogam dama B6 para rocar grande aqui. Com certeza a linha crítica, ou seja, aqui pode causar mais problemas para as pretas. Bispo E2 não é problemático, Fia jogou H6, o bispo foi para H4 e ele jogou B5, começando o jogo aqui na ala da dama, expandindo aqui na ala da dama. As brancas jogaram bispo F3 com claras ideias de jogar E5, né, e criar coisas nessa diagonal. O Fia jogou torre C8, ao mesmo tempo tirando da diagonal do bispo e defendendo o cavalo de C6. E aqui as brancas jogaram cavalo por C6, bispo toma C6 e bispo toma F6. Esse é um momento importante. O Fier aqui, se ele capturasse de G, ia jogar uma estrutura que é típica dessa posição, né? Com esses peões dobrados, mais com par de bispos. Mas aqui ele aproveitou a situação e jogou bispo toma F6, um excelente lance, sacrifício de peão para ir para um final em que o par de bispos dele vai compensar muito bem o peão a menos. E as brancas aqui, para justificar a sua ideia, tem que tomar o peão de D6, dama toma, torre toma. Chegamos nesse final. As brancas têm um peão a mais, um 3 contra 2 aqui na ala do rei, mas os bispos são fortes, é difícil para as brancas criarem um peão passado. Os peões têm muita dificuldade de avançar, especialmente o bispo de casas pretas, sem adversário, é muito forte. Fia jogou bispo E7, a torre voltou para D1, e aqui o Fia jogou outro excelente lance que é G5. Começando aqui o jogo na ala do rei, é que as brancas cometeram um erro estratégico. F toma G5, vai isolar o peão de E e vai dar mais força ainda para esse bispo
futuramente nessa diagonal, era melhor manter aqui um peão em F4 com G3, embora as pretas tenham boa compensação depois de trocar, e bispo C5 ameaçando o bispo E3 cheque. Seguiria outra partida depois de torre HE1, por exemplo, com boa compensação para as pretas, mas as brancas também não tem nada tão terrível acontecendo na posição delas. Depois de G5, F toma G5. O Fia jogou B4 aqui. Um lance interessante que ataca o cavalo, mas ele poderia simplesmente jogar H por G5 aqui, mantendo uma boa posição. Depois esse bicho pode vir para F6 e E5, se tornando um verdadeiro monstro aqui, dominando o tabuleiro todo. Depois do B4, as brancas jogaram cavalo E2, aí o Fia jogou H por G5, e as brancas jogaram cavalo D4, querendo trocar aqui o bispo, tirar o par de bispos aqui das pretas, mas o Fia jogou outro lance muito bom aqui, G4. Agora dificultando aqui a vida das brancas. O italiano jogou bispo por G4. Uma opção seria cavalo por C6, o Fia pretendia jogar bispo G5 cheque, rei B1 e tomar o bispo de F3. Agora está atacando o cavalo, né? Aqui as brancas teriam que achar uma continuação única, que é cavalo E5, porque se cavalo D4, elas perderiam. F toma G2, a torre iria para G1, bispo E3, torre por G2, e agora a cravada na coluna D é decisiva. Se C3 defendendo o cavalo, peão toma, E5, não dá para tirar o cavalo porque cai a torre, e as pretas vão tomar o cavalo ganhando uma peça e a partida. Mas as brancas ainda poderiam jogar cavalo E5, aí depois de F toma G2, torre de HG1, torre toma H2 defendendo o peão. As brancas teriam cavalo F3 atacando a torre e o bispo. A torre poderia voltar defendendo o bispo com torre H5. As brancas teriam torre toma G2. E aqui o torre D8, né, seria um bom lance. E as brancas aqui podem lutar nesse final, um pouquinho pior. O bispo é superior ao cavalo, né, o material está igual, mas tem ótimas chances de empate por conta do número reduzido de peões aqui. De qualquer jeito, o Fia ainda poderia pressionar bastante nesse final. As brancas tomaram o peão de G4 mesmo, e o Fia tomou o peão de G4. E continua com o peão a menos, mas com seu forte par de bispos aí, né? Par de bispos especialmente forte em finais, com torres, né? E o tabuleiro bem aberto, como é o caso aqui. As brancas jogaram bispo F3. O Fia manteve o bispo com o bispo G6. Ele está querendo ideias como bispo F6 para atacar o cavalo que está defendendo o ponto C2, né? Lá onde a torre e o bispo de G6 estão apontando. E aqui as brancas jogaram bispo B7. Um erro, né? Atacando a torre e o peão. Era melhor tirar o rei aqui de um possível cheque e levar o rei para B1, embora ainda aqui as pretas estejam melhores com bispo F6 e aqui cavalo C6 para tampar a coluna, mas a pressão das pretas é forte, ainda com torre H4, com a ideia de passar a torre para cá. No entanto, seria melhor que a continuação bispo B7. Aqui o Fia jogou torre C5, um lance excelente. Se bispo toma 6, ele poderia jogar E5, e agora o cavalo está atacado, o cavalo que defende o ponto C2, as brancas teriam problemas. Depois de torre C5, as brancas deram cheque, bispo C6, rei F8 e bispo A4, tirando o bispo e defendendo o peão de C2. O Fia jogou rei G7, rei B1, tirando aqui do cheque. O Fia dobrou na coluna C, aumentando a pressão lá em C2 e ameaçando E5. As brancas jogaram torre D2, defendendo mais uma vez esse ponto. E aqui o Fia aproveitou, lembrando que isso é um peão passado. Aqui não tem peões brancos no seu caminho, isso é um peão passado, e o Fia avançou, né? O peão passado com E5, cavalo F3, E4. E aqui as brancas jogaram cavalo D4, que permite torre D8. Seria um pouco melhor, né, jogar cavalo G1, um lance difícil de fazer, né, voltar o cavalo para casa e depois trazer o cavalo para E2
Porque se E3 aqui daria para jogar torre E2 mantendo a defesa aqui, o cavalo volta para F3, uma posição difícil de quebrar ainda. Depois de cavalo D4, Fia jogou torre D8, cravando o cavalo de D4, né, em cima com a torre em D2, tem ideias de bispo F6. As brancas jogaram cavalo B3, sai aqui da cravada porque o cavalo defende a torre, mas depois da troca em D2, cavalo toma. As pretas jogaram bispo G5. E aqui, incrivelmente, elas abandonaram as brancas, né? Por conta... É o chamado abandono de desgosto, né? Mas, no entanto, a posição é perdida, né? Provavelmente impossível de defender. Os bispos são muito fortes, né? Tá atacando em D4. Se cavalo B3, torre F5, com a ideia de torre F2... e os bispos, essa torre ativa e esse peão passado vão dar vitória aqui para as pretas. Outra saída de cavalo, como cavalo F1, as pretas poderiam jogar torre D5, ameaçando torre D1 mate. E se cavalo G3 para defender com a torre, agora a torre entra em D2, né? Atacando em G2 e também o peão está pronto para avançar aqui. Uma boa vitória aí do Fia, vitória clássica aí na siciliana clássica, né, como é chamada essa variante. Ele fez uma precisão aqui de 88, perdão, as brancas fizeram 88.3, o Fia fez 93.7, né? Uma ótima precisão, né? E aí vamos à classificação aqui dos grupos, né? O grupo do Fia é o grupo B, né? A equipe dele, o Laszlo Skak, ficou em segundo. Classificavam duas equipes para a próxima fase. Então ali a equipe ficou em primeira, e a Rocco Chess Club ficou com um pontinho a mais, né? 11 contra 10 contra a equipe do Fier ali, Laszlo Skak. A equipe dele venceu 4 matches, empatou 2 e perdeu 1. O Fier individualmente ganhou 2 partidas, empatou 4 e perdeu somente 1, né? Nós trouxemos aqui a partida que ele perdeu para o grande mestre ucraniano na última quinta-feira, né? E outra que ele havia ganho ali na primeira rodada. Depois ele empatou com o Iturrizaga, que é venezuelano e agora joga pela Espanha. Grande mestre de 2.630. Empatou com o Mastro Vasilis, número 2 da Grécia, tem mais de 2.600 também. Empatou outras duas e acabou vencendo 2, né? Além da derrota que a gente já mencionou. Então a equipe dele classificou em segundo e vai encarar a primeira colocada do grupo A, né? Que é o outro grupo aqui, que já vai aparecer aqui. Essa equipe aí do Objetivo Ressarcimento Padova, né? Então joga primeiro com o segundo de um grupo contra primeiro e segundo do outro. Ele vai enfrentar essa equipe aí que tem no primeiro tabuleiro ou o grande mestre Predic da Rússia ou o grande mestre Alan Pichot da Argentina. O FIA vai jogar contra um desses dois amanhã nas semifinais, né? Os vencedores jogarão a final. E ali a equipe que ficou em segunda, World Trading Lab Club 64, vai jogar com a equipe que ficou em primeiro lá no grupo do FIA. Então, o cruzamento do grupo A com o grupo B. Então aí o FIA segue sua participação na Liga Italiana, a gente vai acompanhar aqui. Amanhã também tem a decisão do Campeonato Mundial, né? Ding e Nepo, o desempate. Amanhã sai um novo campeão do mundo, né? Então, bastante coisa aí acontecendo no mundo do xadrez. Então, deixa o seu like aí, isso é muito importante para a gente crescer. Se inscreva no canal, né? Se você ainda não se inscreveu. Nós estamos trazendo vídeo quase que diariamente aqui no nosso canal. Então é isso, né? E até os próximos vídeos.